vamos dar início. Vamos falar hoje ângulo formado por duas retas no plano cartesiano. Eu sou o professor Marcelo Macedo Vieira. Sejam R e S duas retas distintas e concorrentes, né? Ambas oblíquas aos eixos coordenados e não perpendiculares entre si. Veremos abaixo como determinar o ângulo agudo entre as retas, simbolizado por θ. Está aqui ele. Uma reta R, de cor vermelha, e uma reta S, de cor azul, e o ângulo θ formado entre elas. Então, considere que as equações reduzidas das retas R e S são a reta R, y é igual a M1, que é o coeficiente angular da reta 1, vezes x mais N1. N1 é o coeficiente linear. A reta S, a sua equação reduzida é y igual a M2, que é o coeficiente angular da reta 2, vezes x mais N2. Né? Gente, é o seguinte, quando você recebe qualquer reta em qualquer formato, né, essa equação do ângulo entre as duas retas, ela é dada pelo coeficiente angular, tá? E o coeficiente angular, ela é dada pelo m. E esse m é o coeficiente angular, é quem acompanha a x. Então é importante que você coloque, tá, a equação da reta na forma reduzida, tá bom? Por isso que está aqui na forma reduzida. Então, sendo M1 e M2 os coeficientes angulares das retas R e S, respectivamente, podemos calcular o ângulo θ através da fórmula abaixo. Ou seja, a tangente do ângulo vai ser igual ao módulo, né, de M2 menos M1, ou seja, a diferença entre os coeficientes angulares, sobre 1 mais o seu produto, tá? Então, pela fórmula é possível observar que, se as retas forem paralelas, né? Se elas forem paralelas, tá bom? Teremos que M2 menos M1 é igual a zero. Então, aqui em cima ficaria essa diferença aqui igual a zero, né? E o θ seria zero. Então seria 0 grau. Ela não tem ângulo entre elas, tá? Se as retas forem perpendiculares, né, teremos que M2 vezes M1 seria igual a menos 1. Lembrando que nós já vimos, né, retas perpendiculares, né, que o produto dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Então, se elas forem perpendiculares, esse produto aqui, M2 vezes M1, seria igual a menos 1. Então, esse denominador aqui, tá vendo aqui? Ele ficaria 1 menos 1, que daria 0, né? Ou seja, fazendo com que o denominador seja igual a 0. Por isso, a restrição quanto às retas serem perpendiculares. Ou seja, elas não podem ser perpendiculares, as duas, tá? Não podem, tá? Então, um caso especial, quando estudamos a equação geral da reta, vimos que uma reta pode ser vertical, né? Ela pode ser vertical ao eixo x, por exemplo, né? Nesse caso, quando uma das retas for vertical e a outra for oblíqua, né, podemos calcular o ângulo θ entre elas através da seguinte forma: tangente de θ é igual a 1 sobre o coeficiente angular da reta oblíqua, certo? Nesse caso, m é o coeficiente angular da reta que não é vertical, ou seja, a reta oblíqua, tá? Vamos agora aos exemplos. Primeiro exemplo: determinar o ângulo agudo formado pelas retas L1 e L2 de equações 2x menos y mais 1 igual a 0 e 3x mais y menos 2 igual a 0, respectivamente. Ou seja, a gente está recebendo as equações L1 e L2 na sua forma geral.
Então, nós devemos colocar na forma reduzida. Então, resolução, sejam M1, o coeficiente angular de L1, M2, o coeficiente angular L2. Primeiro, cálculo de M1, ou seja, da equação geral, vamos para a forma reduzida. Então, isolando o y, ficaria menos y igual menos 2x mais 1, porque eu estou trocando de membro aqui, tá certo? De um lado para o outro. Estou pegando um termo e estou levando para outro lado. Então, tem que trocar o sinal. Então, aqui ficou menos y igual a menos 2x menos 1. Multiplicando essa equação por menos 1, ficou y igual a 2x mais 1. Ou seja, quem acompanha x é o coeficiente angular. Então, M1, visualmente, né, é 2. Está aqui o 2, tá bom? Está aqui. Cálculo de M2, fazendo a mesma coisa, colocando na forma reduzida, tá? A gente vai achar y igual a menos 3. Está aqui. Então, cálculo de θ. Observe que as retas, elas são oblíquas, tá? Não tem nenhuma vertical, tá? Logo, eu vou ter que usar essa fórmula. A tangente de θ é igual ao módulo de M2 menos M1 sobre 1 mais M2 vezes M1. O que vai implicar que a tangente de θ vai ser igual a M2, é menos 3, tá aqui, né? Aí menos da fórmula. Quem é M1? É 2, então ficou menos 3 menos 2 sobre 1 mais menos 13 vezes 2. Então ficou sinais iguais. Tu soma e dá o mesmo sinal. Então ficou tangente de θ vai ser igual a menos 5. Aqui vai ficar 1 menos 6. Aqui vai ficar menos 5. Então ficou tangente de θ igual a menos 5 sobre menos dividido por menos 5. Aqui vai ficar 1. Então o módulo de 1 é 1. Tá? E observe que a tangente de θ sendo igual a 1, esse ângulo é igual a 45 graus. Né? Então o ângulo pedido é 45 graus e a tangente de θ é 1, tá? Então essa é a resposta. Segundo exemplo, calcular o ângulo agudo formado pelas retas y é igual a 3x mais 1 e s, y é igual a menos 2x menos 1. Então observe que as duas retas R e S eu já forneci a vocês a sua forma reduzida. Então aqui de cara nós temos que M1 é 3 e M2 é menos 2. Então M de R é 3 e M de S é menos 2. Então é só substituir. Então tangente de θ é igual a um módulo, né? M de R é 3. M de S menos 2, então ficou 3 menos da regra, da fórmula, menos 2, então menos com menos dá mais, ficou 3 mais 2, 3 mais 2 é 5, e aqui ficou 1 mais 13 vezes menos 2, então ficou 1 menos 6, vai dar menos 5, então ficou o módulo de menos 1, o módulo de menos 1 é 1, então aqui também encontrei a tangente de θ igual a 1, logo a tangente de θ é 1, e ou seja, o θ é 45 graus. Calcular o ângulo formado pelas retas R igual a y igual a 2x e S, a reta S, y igual a menos x mais 6. Né? Então, y igual a 2x, eu vou ter o coeficiente de R, o coeficiente angular da reta R é 2. Né? E o da reta S é menos 1. Observe que, de novo, você está recebendo as equações na sua forma reduzida. Tá? Então, o coeficiente angular é o número que acompanha x. Então, aqui é 2 e aqui é menos 1. Certo? Agora é só fazer o quê? Só jogar na fórmula. Tá? Tangente vai ser M de R, que é 2, menos da fórmula. M de S, menos 1. Então, é 2 menos 1. Que vai ficar 2 mais 1, 3. Aqui vai ficar 1 mais 2 vezes menos 1. Vai ficar 1 menos 2. Então, ficou 2 mais 1, 3. 1 menos 2, menos 1. Então, ficou 3 dividido por menos 1, dá menos 1. Então, o módulo de menos 3 é 3. Então, a tangente é igual a 3.
Então lembra-se que a tangente do θ é 3, tá? E aí a resposta eu posso deixar assim ou fazer θ igual ao arco tangente de 3, onde θ é maior que 0 grau e é menor que 90 graus. Então, se eu pedir a vocês o ângulo ou pedir a vocês a tangente de θ, está aqui. O ângulo ou a tangente, tá? Quarto exemplo. Calcular o ângulo agudo formado pelas retas R igual a y igual a menos x mais 2, né? E a reta S, x igual a 3, né? Observe que x igual a 3 é uma reta vertical, tá bom? Então eu vou ter uma reta oblíqua e uma reta vertical, tá bom? Então eu tenho que pegar o que? Somente o coeficiente angular, né, da reta oblíqua. Então ó, o coeficiente angular é da reta R. Como ela já está na forma reduzida, m de R é igual a menos 1. Então tá aqui. Então ficou 1, a tangente de θ é igual ao módulo de 1 menos m. Então ficou 1 menos 1 que dá 1. Então aqui a tangente de θ é 1 ou θ é igual a 45 graus. Bons estudos e fique em casa.